Meus queridos, Prof. Andressa Munaro aqui. Naturalmente, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque vocês já têm o problema de pesquisa do trabalho de vocês. Se vocês ainda não têm, pausem esse vídeo, olhem o meu outro, porque lá no primeiro vídeo que eu disponibilizei para vocês, eu falei com o maior vagar do problema de pesquisa. Hoje, o nosso bate-papo é sobre métodos para fins de responder este problema de pesquisa. E eu havia dito em aula para vocês que eu ia fazer um videozinho breve para ajudá-los. Não obstante isso, eu sempre fico à disposição. Vocês sabem que eu tenho o costume, a mania e a fama de responder ali no Instagram. Fiquem à vontade para falar comigo. Muito bem, queridos. Eu vou falar sobre o problema de pesquisa, um breve repeteco, o método de abordagem, o método de procedimento, o método de interpretação e o tipo de pesquisa, que não é a mesma coisa. Erroneamente, as pessoas tratam como a mesma coisa e não é. Se tem essa nomenclatura, se existe essa estratificação, é porque não são a mesma coisa. E vocês precisam colocar no trabalho de vocês qual será a abordagem, qual será o tipo de pesquisa, inclusive para localizar o teu leitor acerca do que você pretendia com essa pesquisa e também de que forma ele tem que ler o teu trabalho. Porque se eu anuncio que o método é X, naturalmente eu quero que aquele que está lendo o meu trabalho também parta desse platô, porque senão ele não vai conseguir chegar à mesma conclusão que eu, tá? Muito bem. A essa altura, como eu disse, os navegantes já têm o seu problema de pesquisa. E se você já tem o seu problema de pesquisa, o método ele vai conectar com ele, porque vocês, sabendo do problema de pesquisa, vão escolher os métodos para responder este problema. E lembre, ao longo de toda e qualquer pesquisa, a gente procura incessantemente a resposta ao problema. Por isso que a gente tem que ter um problema de pesquisa, senão a gente fica girando, girando, girando e não sai do mesmo lugar. Por isso que é importante ter um problema, inclusive para fins de defesa em eventual banca, para que se demonstre que foi devidamente delimitado a problemática ali estudada. Muito bem. Serve o método de abordagem. Eu costumo dizer que o método de abordagem é a forma como você pretende se aproximar do problema. Quando eu anuncio que existe um problema científico para responder, eu preciso me aproximar deste problema. Depois eu vou tratar, depois eu vou mexer, depois eu vou fazer delimitações. Mas primeiro eu preciso me aproximar. É para isso que serve o método de abordagem. Por isso, queridos e queridas, que o método de abordagem é um só. Você não vai escolher vários métodos de abordagem, porque você faz uma abordagem, você se aproxima uma vez do problema. Depois que você chegar no problema, outra história. Mas, para chegar perto, a abordagem é uma só. Eu vou pelos lados, eu vou pela frente, eu vou sombreando ele, eu vou tangenciando ele. Agora, é uma só. Este é o momento que se faz uma escolha. Eu digo aos meus orientandos: escolha o método de abordagem que eu vou entender que essa é a forma que você pretende se aproximar da resposta. Veja, quando eu falo que a escolha é um método dedutivo, significa que eu vou partir de grandes premissas a pequenas premissas. Por exemplo, aos acadêmicos de direito, eu vou partir da Constituição, que é uma grande premissa, a de repente a CLT, né? Eu estou partindo de uma grande a outra legislação. Então, vejam, se eu faço o caminho inverso, por exemplo, o método indutivo, significa que eu vou, por exemplo, do caso concreto especificamente ao grande. Então, este é o momento que você faz escolhas. Terceira possibilidade de abordagem, o método hipotético dedutivo, fazendo falseamentos da resposta. Eu, por exemplo, estou querendo saber se determinado problema já anunciado por mim tem origem tal. E a partir disso vou falseando, talvez seja por isso, mas talvez seja por aquilo. Então, se vocês anunciam que vão fazer um problema que pode ter duplicidade de respostas, naturalmente vocês estão no método hipotético dedutivo. Mais à frente, os dois últimos métodos de abordagem é o dialético, que é quando eu estou investigando um fenômeno social, vocês se dão conta que é uma problemática social, e aí estão tentando investigá-los, o dialético. E o por último é o método sistêmico, né? É quando eu desejo eventualmente angariar várias possibilidades em uma só. Então,
Espero que tenha ficado de forma didática exposto a vocês, mas o que eu quero deixar destacado é a abordagem é uma, é a escolha do pesquisador. Então, assim, não haverá uma abordagem certa, haverá a abordagem escolhida por você, aquela que se encaixa melhor no seu trabalho. Isso significa dizer que sim, ela precisa aparecer lá na tua introdução e lá no teu resumo. Este trabalho parte do método tal de abordagem, certo? E os procedimentos? Bueno, os procedimentos pode ser mais que um. Eu disse a vocês que a abordagem é a forma como eu chego perto da resposta, certo? Eu cheguei, eu já escolhi a abordagem, eu estou perto da minha resposta. Agora, o que que eu tenho que fazer? Procedimentar ela, tratar ela. Por isso que os métodos de procedimento podem ser mais do que um. Exemplo, método histórico de procedimento. Se você pretende fazer uma abordagem histórica, um capítulo voltado à história, certamente o método histórico vai estar no teu trabalho. Porque você, depois que se aproximou do produto, tem que conhecer a história dele. Veja, eu estou procedimentando. A galera que pretende fazer alguma parte histórica, naturalmente vai valer-se dele, tá? Comparativo, quando eu quero fazer comparações, o pessoal que pretende fazer comparação entre Brasil e outro país, ou até mesmo pequenas comparações, né, entre estados da federação ou cidades, qualquer comparação que seja, se houver comparação no teu trabalho, também é um procedimento que se utilizou. Muito bem. Prof, vou fazer estudo de caso. É um procedimento também, estudo de caso. Vejam que eu estou projetando para vocês meu material. O estatístico, quando eu estou observando um fenômeno e quero obter generalizações. Será que aquilo que eu fiz, neste caso concreto, pode ser generalizado? É uma possibilidade tipológico, quando eu estou tentando visar modelos ideais. Vejam que vocês daqui a pouco estão visando trazer uma propositura de legislação, e aí eu vou tipologicamente traçar um modelo ideal dentro daquilo que estou me disponibilizando a pesquisar. E os dois últimos é o funcionalista, estou tentando observar a cultura de determinada situação e, de alguma forma, ajustar ela ao meu problema. E o estruturalista, tentando, de alguma forma, partir de uma experiência social e, a partir disso, criar uma nova realidade. Certo? Então, quero só deixar destacado a vocês que os métodos de procedimento, eles podem ser somados, tá? Claro que eu sempre peço aos meus orientandos que não usem todos, até porque me parece que tem uns que não cabem. Se você não vai fazer uma abordagem histórica, não faz sentido dizer que existe um método de procedimento histórico. Da mesma forma, se não houver comparação, da mesma forma, se você não vai fazer propositura de lei. Entretanto, várias vezes os alunos me sinalizam, prof, eu acho que dois encaixaram. Beleza, não tem problema nenhum. Aqui eles podem ser somados na abordagem, não. No procedimento, sim. Método de interpretação, queridos, vejam, eu estou caminhando com vocês. Eu me aproximo do produto de uma forma só. Eu procedimento ele, eu trabalho ele sobre alguma frente. E agora eu tenho que interpretar isso que acabo de tratar, correto? Por isso que a interpretação é uma só. Também é excludente. Vejam, se eu anuncio ao meu leitor que o método de interpretação é o exegético, eu estou dando a certeza de que se trabalha baseado na lei. Eu estou falando de lei, única e exclusivamente. Agora, se eu anuncio ao meu leitor que eu quero que faça uma interpretação baseada no método sistemático, naturalmente eu estou tentando trazer todo o ordenamento de forma hierarquizada. Ou seja, eu estou tentando trazer, de repente, uma inclusão legislativa que me parece ser acessível ao caso concreto. E por último, se eu anuncio que o método é o sociológico, naturalmente eu quero que aquele que vai ler o meu trabalho parta de um fenômeno cultural não necessariamente atrelado à legislação. E a galera do direito dificilmente usa esse aqui porque estamos muito ligados à legislação. Naturalmente, a gente parte, às vezes, do exegético e às vezes do sistemático. De novo, é uma interpretação. Método de abordagem é uma, procedimentos pode ser mais do que um, e a interpretação também é uma só, porque é aquilo que você se dispôs a fazer durante todo o trabalho. A interpretação sistemática, lá, e assim por diante. E por último, queridos e queridas, o tipo de pesquisa.
Por isso que eu digo, tipo de pesquisa bibliográfica, tipo de pesquisa documental, metodologia bibliográfica não existe. Quando o pessoal coloca, eu sou a primeira a apontar. Bibliografia, documento não é metodologia, é tipo de pesquisa. Quando você anuncia que só utilizou bibliografia, você deve dizer: este trabalho é baseado no tipo de pesquisa bibliográfica ou no tipo de pesquisa documental, não na metodologia bibliográfica. Isso não existe. Bibliografia e documento é tipo de pesquisa, porque foi o material que você utilizou para fazer este trabalho, certo? Queridos, o que eu quero por último deixar de recado é que todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês numa versão super pocket da aula de métodos devem aparecer tanto no teu resumo, tanto na tua introdução. Tem que aparecer. Por isso que eu digo, não tem como não saber o que vai colocar na introdução, não tem como não saber o que vai colocar no resumo. Vejam a quantidade de elementos que eu aponto a vocês que devem aparecer para que o trabalho seja feito com excelência, certo? Meus queridos, muito obrigada e até qualquer hora.